Olá amigos, tudo bem? Espero que sim, espero que as suas famílias, que a sua saúde, que tudo esteja bem na graça de Deus. Hoje o assunto é um pouquinho polêmico, porque a gente vai falar uma palavra que ninguém gosta, problemas. Mas todo problema tem solução. Quem não acha solução é porque não procura. Então assim, hoje nós vamos falar das máquinas sacadoras, aonde a gente pode ter algum tipo de problema no seu uso e como é que a gente resolve. A política da nossa empresa sempre foi e vai ser sempre o faça você mesmo para que essa máquina permaneça na sua propriedade sem causar transtorno. Então a gente sempre ensina você a fazer a solução dos problemas dentro da propriedade sem ter que deslocar. Só desloca em último caso. E temos sempre para você, aqui na fábrica do Campo Agrícola, uma equipe técnica à sua disposição. Para quem vai ficar comigo, meu nome é Ricardo, da empresa do Campo Agrícola. Bom, amigos, a primeira coisa que nós vamos falar, eu vou começar pelas mais comuns de acontecer. Então, a máquina ensacadora de silagem, a gente vai falar hoje muito da máquina gasolina principalmente. Então, as máquinas gasolina, que são a que a gente mais tem, e hoje a gente vai tratar então delas, tá? Elas têm uma característica bastante focada no motor. Por quê? A máquina em si que a gente trabalha, ela apresenta muito pouco problema ou possibilidade de problema. Normalmente a gente vai estar focado em ajustes aqui e probleminhas aqui. O primeiro problema que é muito presente, acontece muito, é quando você liga a máquina e vai voltar o afogador aqui, ó, e ela apaga. Você fechou a bandeja, o saco funciona, você consegue fazer o saco, mas quando terminar o saco, ela apaga. E você fez 10 sacos e ela continua com o problema. Aí é um problema. Aí você precisa ter a solução. O que acontece nesse caso? Esse caso, aqui tu tem o esguicho da lenta, que vai receber algum tipo de farela ou sujeira, e ele vai entupir. O furo é da espessura do seu cabelo, muito fininho. Para a solução, então, desse problema, nós temos no nosso canal vídeo onde eu explico detalhadamente como se faz a limpeza desse equipamento aqui. Então isso você vai encontrar na descrição deste vídeo, abaixo do vídeo, naquela flechinha que você clica, ela vai abrir a descrição. Ali dentro vai estar a descrição de vários passos e outros vídeos relacionados a esse assunto que explicam de forma mais detalhada. Hoje aqui eu estou passando para vocês os problemas e as soluções. Para não ficar muito longo o vídeo, para vocês pelo menos entender, a solução ela foi feita em vídeo específico e detalhado. Então, eu tenho esse problema, você vai naquele vídeo e vai entender como faz. Eu tenho outro problema, você vai no outro vídeo e vai entender como faz. Para vocês entenderem a dinâmica do que a gente vai falar aqui. Então, esse, vamos dizer, é o primeiro problema que a gente tem. Isso acontece mesmo numa máquina nova, porque na máquina nova também pode ter algum farelo, pode ter um resíduo que vai parar na lenta. Também é muito comum, e daí a causa mais comum é quando você esquece de fechar a gasolina e guarda a máquina sem esgotar o carburador. Então vai criar farelos na gasolina, ela começa a se tornar um farelenta, grudenta, um gel, ela vai passar por uma transformação química dentro desse copo. Quando você liga, a sujeira sobe com o esguicho da lenta. Isso acontece com frequência. E às vezes a gente esquece, por mais que eu ensino vocês, em outros vídeos também, que vai estar na descrição, que a gente explica como é que se guarda a máquina, o assunto lá do vídeo, como guardar a máquina, eu explico para vocês detalhadamente como faz esse procedimento. Mas às vezes se esquece. E aí quando esquece ou quando acontece, só faz aqui a limpeza. Outro grande vilão é o funil que você abastece a máquina. Então o comum, a pessoa bota o funil lá dentro do caroção, do carretão, na lavoura, outros largam no chão. E aí o funil pega pó. E você está trabalhando, pega pó da silagem também. Então o pó gruda no funil, porque normalmente você usou o funil e depois o pó é produzido logo em seguida. O que acontece? Quando você for abastecer de novo, ele está grudado, vai lavar com a gasolina e vai vir para dentro do tanque. Então, uma dica simples, gente. Sacolinha plástica, saco de mercado, qualquer coisa de plásticozinho que você tenha 3 ou 4 lá junto com você, rasgou um, bota outro. Abasteceu, guardou, acaba esse problema de funil. Então essa causa você já elimina com uma solução bem simples, é só cuidar bem do funil. Também do galão que você abastece, não deixe ele aberto para entrar sujeira dentro, né? Abasteceu e fechou. Coisa lógica que eu não deveria nem estar falando para vocês. Bom, gente, vamos então para outras causas.
A segunda possibilidade de problema é quando a rosca aqui não para no final do saco. Você terminou o saco, tirou o saco e ele ainda costuma cuspir para fora. Tem algumas possibilidades que acontecem. Primeiro vamos entender como é que a rosca para. Primeiro nós temos que entender isso. Essa é uma máquina que trabalha com silagem, ensacadora de silagem. E o que freia ela é a silagem. Então isso talvez as pessoas não compreendam. Eu tenho que ter a silagem cobrindo a rosca. Eu tenho o motor trabalhando numa velocidade muito alta e a rosca também. Quando o mecanismo desligou a máquina, terminou o saco. E vai terminar quando bate aqui. O motor cai para lenta, mas ele está embalado. O que freia ele? Duas coisas. A rosca tendo silagem, então isso é importante, você nunca deixar a máquina esvaziar. Sempre deixar um pouco aqui cobrindo as roscas quando termina o saco. Então não precisa encher demais, mas também não bote muito pouco para que termine a silagem ao final do saco. O saco tem que terminar aqui e sobrar um pouco de silagem no fundo, porque é a silagem que freia a rosca. Então é importante entender isso. Outra causa possível seria o freio estar muito solto. Aí ela vem com o embalo aqui e ela vai passar do ponto e vai demorar ainda para parar aqui. Então aqui também tem que estar ajustado, senão você também não vai ter espaço no saco para fechar. Então o que eu vou explicar para vocês, para resolver o problema, tem que ser feitos os testes na sequência deste vídeo, conforme eu vou dizendo. Você vai testar um, não é, você vai para o outro, para você encontrar o problema. E se você não ir direto em outro, você provavelmente pode errar. Então vai eliminando o mais provável, eu vou falar dos mais prováveis primeiro e o menos provável por último. Então você vai ter maior chance de resolver no começo do vídeo, já na primeira tentativa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar que se eu tenho uma aceleração maior do motor, eu posso ter esse problema. Então eu tenho que conferir a primeira coisa, a lenta da máquina. Como é que eu confiro isso? Você tem que ver se você estiver com essa alavanca aqui para baixo, bandeja aberta, tem que estar aqui para baixo. Significa que o acelerador está para trás, aqui o máximo, você não consegue mais empurrar ele. A máquina está na lenta, funcionando e a rosca está rodando. Então nós vamos tentar, a primeira coisa que a gente tenta é baixar a lenta. Aqui então a gente baixa a rotação da lenta, você vai encontrar vídeo na descrição abaixo aqui deste vídeo. Então essa é uma possibilidade. Depois, se isso não deu certo, você já tentou aqui e não resolveu, vamos a uma segunda possibilidade da rosca continuar rodando na lenta e jogar a silagem para fora. A segunda possibilidade a gente vai conferir da seguinte forma. Você vai ter a máquina funcionando na lenta, bandeja aberta, afogador para cá, como se ela estivesse pronta para trabalhar. Aí vai estar rodando aqui o helicoide. Você vai vir aqui nesta alavanca do acelerador, essa metálica que está aqui ao lado, e você vai forçar ela contra a máquina, vai aplicar uma pressão. Se ela se movimentar em direção à máquina e a rosca para, aí você vai fazer o procedimento de alívio da bandeja de aceleração que fica aqui em cima. Aqui tem uma bandeja, um parafuso, tem que fazer o alívio aqui desse acelerador e do parafuso. É uma possibilidade de resolver essa situação. Tem um vídeo na descrição também, onde aparece isso de forma detalhada como se faz. Outra possibilidade que você tem que cuidar um pouquinho é quando tem sujeira em cima dessa bandeja aqui. Então tem que dar sempre fazer uma inspeção visual aqui, como é que tá, tirar com pincel, com ar, com pressão, né? E deixar sempre limpo. Por quê? Porque as sujeiras podem fazer o acelerador ficar com mais resistência, mais duro. E aí ele não consegue chegar ao fim aqui da lenta, que daí não é o caso do parafuso que eu expliquei agora há pouco. Então a segunda possibilidade que nós temos aqui nesse caso concreto é ter sujeira aqui em cima. Tá tudo limpo, não é isso. Aí você vai conferir se a sua máquina não está atolada. É atolada, é esse nome mesmo. Por que atolada? Porque você vai trabalhando, a silagem vai se acumulando embaixo e ela vem atingir o mecanismo de aceleração e ele vai começar a ter travamento por causa da silagem que está começando a invadir o mecanismo, invadir ao redor dele. Então você tem que conferir aqui embaixo da máquina se a silagem não está pegando aqui na alavanca de aceleração, aqui nesse componente aqui. Se aqui está tudo livre e ainda você não encontrou a solução, ainda está aqui com o problema, vamos tentar mais uma ainda.
Uma outra possibilidade, então, seria, por exemplo, se por acaso você mexeu na mola de aceleração que é aqui, porque às vezes acontece o quê? A pessoa quebra a mola e ela acha que o defeito, ela pega um alicate e bota de volta a mola aqui. É a mola de trás, a segunda mola. Então, quando quebra essa mola e você só dobra e coloca ali, vai ter problema, porque ela vai ficar tensionando, ela tem que ficar bem soltinha. Também, esse assunto, como é que se faz, como é que se resolve essa mola? Quebrou essa mola, você está lá no meio da roça trabalhando, precisa resolver, não precisa trocar a mola não. Você só tem que fazer do jeito certo. Isso está abaixo do vídeo, na descrição onde tem um vídeo detalhado que eu falo desse assunto, explico como é que você resolve o problema da mola. Então essa também é uma possibilidade. Você ainda não resolveu? Vamos à última tentativa de tentar achar o defeito sem você conversar com o técnico da nossa fábrica. Você vai desligar a máquina, deixar desligada completamente, tudo certinho, bandeja aberta, e você vai fazer o seguinte procedimento. Chave desligada, você só vai mexer aqui na corda de acionamento, nada além disso. Vai estar com o botão desligado, afogador, tudo desligado. Você vai puxar aqui devagar, bem devagar. E se você puxando essa cordinha devagar, a rosca ao mesmo tempo vai girar, aí o teu problema está lá na embreagem. Aí você tem que ligar para nós que a gente vai tentar lhe ajudar, porque lá o sistema é um pouquinho mais complexo. Vamos futuramente fazer um vídeo específico daquele assunto da embreagem que nós ainda não temos. Vai demorar um pouquinho porque é um vídeo bastante longo, tá? Para quem tem máquinas de 2021, mês de março, para baixo, se a tua máquina é mais antiga do que março de 2021, o sistema de embreagem que a nossa empresa usava era de lona. Pode ter descolado a lona, pode ter caído alguma sujeira, alguma coisa trancou a lona e começa a raspar e começa a tracionar aqui. Por isso que quando você puxa o motor, ela já está tracionada. Então essa é uma das possíveis causas. Se você tem uma máquina de março de 2021 para frente, é outra embreagem, por isso que é bastante complexo aquele assunto ali. Então vou atender vocês sempre que você tiver qualquer problema. Esse problema, enquanto não tem vídeo, eu atendo vocês pelo telefone e ajudo vocês a resolver imediatamente o problema. Então, seria a última causa possível aqui que a gente tem. Seria então quando tem um problema na embreagem, que eu puxando a cordinha, ela traciona já automaticamente. Ela já está tracionada antes de acelerar, então quer dizer que a embreagem está travada. Bom, pessoal, então, referente a esse problema da rosca girando, era isso que a gente tinha de possibilidades. Então vamos agora a uma outra possibilidade de problema que também está relacionada à embreagem, mas é outra situação. Você está trabalhando, não importa se a sua máquina é nova ou não, você trabalhou um pouco com ela ou se você trabalhou muito, em determinado momento a máquina perde a força. Se você perdeu a força da máquina gradativamente, ela foi perdendo força, e você conseguiu perceber essa diminuição da força aos poucos, nesse caso, provavelmente é o primeiro problema, filtro de ar sujo. A silagem tem bastante pó e bastante partícula que acaba entrando aqui e acaba enchendo ele. Então, se eu não tenho ar suficiente para alimentar o combustível na mistura certa, ele fica uma mistura que a gente chama de mistura pobre. Então acaba que não tem força porque não tem combustível suficiente. O que não tem o suficiente? Oxigênio. Por que isso acontece então? Acontece porque você não tem o combustível e o ar suficiente para alimentar o motor. Esse problema ele se aplica para os dois motores, diesel e gasolina em todas as versões, porque no diesel acontece a mesma coisa, você não tem o ar suficiente, vai ter problema. É muito mais comum no dia a dia acontecer na gasolina, porque o filtro do diesel trabalha um pouco diferente, é maior, não tem tanto problema. Verifiquei aqui a primeira causa, não é, limpei, tá tudo certinho, não é isso. E não é bem assim que aconteceu, né? A minha máquina, ela que meio que de soco, assim, de uma hora para outra, ela simplesmente perdeu a força, não consegue mais empurrar a silagem. Fica fazendo barulho ali, a silagem não vem para frente. Bom, primeira coisa que você tem que entender que não pode estar apertado demais aqui ou ter problema com a silagem aqui, que isso pode confundir o que está acontecendo e é antes de causar o problema que eu vou falar agora. Então, qual é a primeira coisa que você tem que entender?
Tu tem uma força X aqui e uma resistência X aqui. Então, isso aqui vai fazer força para jogar para fora, isso aqui vai fazer força para segurar. Isso para trabalhando em harmonia, a máquina funciona bem. Quando não tem harmonia, quando eu tenho problema de regulagem, de freio, é uma, mas tem outros. Quando eu uso o material de forma errada aqui dentro, botando demais, um material que é muito grosseiro, que não está adequado à máquina, vai resultar num problema que é problema de embreagem. Esse problema da embreagem, a gente tem ele muito mais presente em máquinas mais velhas do ano de 2021 para trás. Em março de 2021, a gente adotou uma outra versão, a sexta versão, a gente vem aprimorando, a sexta versão da embreagem centrífuga. Essa versão, ela trouxe toda a parte de embreagem de metal, então ela não tem mais lona. E o problema de falta de força, o problema que causa ali espelhamento de embreagem é a lona. Então, para quem tem a máquina anterior a março de 2021, era um modelo de lona que nós tínhamos nesse tipo de equipamento. O que tem de diferente? A diferença é que no modelo de metal agora, é uma embreagem que vai durar para você 100 mil ou mais sacos produzidos. A embreagem de lona, ela é variante, ela é igual a embreagem de carro, ela vai ter desgaste que vai depender de como você usa. Então, quanto mais ela vai ter atrito, ela vai desgastar. E quanto mais você deixar ela atritar demais, ela vai acontecer o que se chama espelhamento de embreagem. Vira um espelho a lona e vira um espelho metal, que é o que vai causar o atrito. Nesse caso, normalmente acontece o seguinte, a pessoa vê fumacear a máquina e depois ela perde a força, vai fumacear ali atrás. Porque queimou e vai sentir um cheiro parecido com freio, né? Para quem desceu serra na vida, sabe o que eu estou falando. Então vai ter um cheiro estranho e você viu uma fumacinha. Mas às vezes a pessoa não vê, simplesmente a máquina está rodando, fazendo barulho, está tudo rodando aqui, rodando a rosca e não vai para frente. A rosca está parada e o motor está acelerado, então está patinando. Se houve o espelhamento da embreagem, que é o que a gente está falando dos modelos mais antigos, você tem que tirar e fazer a limpeza no torneiro mecânico. Ou se você tiver ferramentas, faz na sua propriedade. Tá? Tem que limpar a lona e limpar a parte metálica. Então isso tem que resolver lá na embreagem. Pode também acontecer que chegou ao fim a lona. Também só vale para máquinas que têm embreagem de lona, máquinas mais antigas. A lona terminou. E aí se ela terminou não tem mais atrito, não tem mais aderência. Aí também vai ser um problema. Eu vou dar para vocês então um conselho. Se você percebeu que a máquina está acelerada, fazendo barulho, e a rosca não está girando, a silagem não vem, desliga e alivia porque alguma coisa está errada aqui. Pode ter uma pedra, pode ter um pedaço de madeira, pode ter um sabugo de milho, né, a parte central do milho, pode ter alguma coisa freando a rosca e aí vai estar patinando a embreagem, vai queimar. Então tente evitar que tenha a queima da embreagem e espelhamento. Se você viu ela fumacear, percebeu qualquer fumacinha, no mesmo momento desliga a máquina e toma atitude. Se você insistir com a máquina, fazendo o motor está acelerado e aqui está parado, vai espelhar, vai ter que fazer o procedimento lá de limpeza, vai dar mais trabalho. E depende o tanto que você insistir, vai fundir a embreagem porque ela vai resultar em calor. Esse patinar e patinar, depois de queimar, gera calor, até o ponto de chegar a fundir os rolamentos, dá problemas maiores. Tente sempre atacar o seu problema. Se tem um problema, tem que resolver logo, tem que tentar não deixar ele se prolongar, não deixar ele aumentar. Quanto mais você deixa para tomar uma atitude e ir para a solução, maior vai ficar o problema. Você vai perder tempo, você vai tá com o peão parado, vai ter várias situações. Então, gente, assim, para vocês, para finalizar esse vídeo que está longo, para vocês entenderem, simples, gente, faz um vídeo do que está acontecendo e manda para nós. Nós vamos ter alguém ali que vai analisar o vídeo e vai dizer para você, olha, vai lá que é lá. A gente tem 9 anos de experiência no produto. Então é nós que estamos aqui à sua disposição. Mas sempre faça vídeo. Faça vídeo porque o vídeo me ajuda a enxergar. Senão eu vou ter que imaginar, vai ser bem mais demorado eu encontrar o problema para lhe ajudar. Contem com a nossa empresa, com os nossos profissionais aqui que são aptos a lhe ajudar sempre. Não deixe de usar a assistência técnica da Do Campo Agrícola. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Para quem vai ficar comigo, meu nome é Ricardo, da empresa Do Campo Agrícola. Rodinha.
Aqui, ó. Aí alguém fica assim, ó, o vídeo inteiro, aí não preciso botar na edição depois. Ó. Não dá, vou desenvolver uma máquina então, eu não gosto de botar alguém ali para rodar. Vou fazer uma maquinazinha com eixo, botamos aqui na posição correta e ligamos o motorzinho. Não, mas fazer máquina... O meu negócio é facilitar, tu quer dificultar as coisas, homem. Eu tô pensando na solução mais barata.